Eu vou fazer uma pergunta para vocês, dessas que eu já sei a resposta, porque ela é o óbvio. Mas mesmo sendo óbvio a resposta, é bom perguntar, porque a gente responde coisas automáticas do óbvio, mas não analisa o que a gente está respondendo, mesmo sendo um óbvio. Ok? Então vou fazer uma pergunta, tá bom? Porque eu sei, mas é só para saber. Mais uma vez, e eu quero que você se manifeste aí, né, de alguma forma. Quantos querem ter vitórias na sua vida? Até para pedir vitória tu já está derrotado. Até para pedir vitória o cara já entra comprometido. Eu vou perguntar de novo, sabe? Que o pessoal aqui, eu acho que eu estou falando assim um português, não sei, portunhol, não sei. Vou perguntar de novo, tá? Quantos aqui querem ter vitórias na sua vida? Tá bom. Melhorou. Eu vou falar essa noite, para você que quer ter vitórias na sua vida, o preço da vitória. Porque você quer vitória e você acha que é o quê? Eu quero, oh, aleluia, eu quero. Você pensa que vitória é o quê? É uma coisa que vem de mão beijada? A casa vai cair. Tá certo? Então, eu quero ler, para basear aqui a minha palavra, Lucas, capítulo 24, versículo 26. Começa com o exemplo de Jesus. Lucas, capítulo 24, versículo 26. Diz assim o texto: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Até Cristo, para obter a vitória, pagou um preço. Agora, preste atenção que eu vou te falar aqui. Há uma ideia equivocada de quando muita gente vê uma pessoa vitoriosa, e essa é uma questão cultural do brasileiro. Essa é uma questão cultural do brasileiro. Grande parte, não de todos, costuma olhar para uma pessoa só quando ela está desfrutando a vitória. Quando você vê uma pessoa vitoriosa na sociedade, não olha a trajetória que aquela pessoa teve para chegar naquele lugar de vitória. Uma outra questão, também cultural no Brasil, é que grande parte do povo brasileiro, quando vê uma pessoa vitoriosa, ele tem uma ideia equivocada. Esse cara é um cara de sorte. Tem até ditado popular: nasceu com o bumbum virado para a lua. Esse cara deu uma sorte. Então essas duas visões, elas são terrivelmente equivocadas. De que pessoas vitoriosas, você só olha para o momento da vitória e esquece o preço que elas pagaram. Ou pessoas vitoriosas porque a sorte caiu sobre ela. E por falar nisso, um dado de pesquisa, que 90 e tantos % das pessoas que ganharam milhões na loteria perderam. Isso é provado, é dados. Mais de 90, que ganharam milhões na loteria. Mais de 90% dos que ganharam milhões na loteria ficaram duros,
perderam tudo, porque não sabem o preço para conquistar aquilo. Receberam de mão beijada. E é provado também que pessoas que recebem coisas de mão beijada e não aprendem o valor daquilo, elas desperdiçam. Uma família riquíssima, vou dizer isso, porque é uma verdade, Gimli, dono do Copacabana Palace, de propriedades na área nobre do Rio de Janeiro, o herdeiro morreu, por favor, num quarto de hotel do Copacabana Palace, que foi a última coisa que ele se desfez, porque ele nunca trabalhou e viveu como playboy até 70 anos. Então as pessoas que não sabem, que não aprenderam o preço da vitória, elas desperdiçam a vitória que outros pagaram preço. Então, a partir daqui, eu vou te dar uma conta. Pergunta para quem está do teu lado, só pergunta antes de eu dar a conta, vai querer pagar? Vai, pergunta aí, pergunta. Vai querer pagar? Então, número 1, a primeira coisa que eu vou falar para você sobre o preço da vitória é que se você quer vitórias, aqui vai o primeiro item do preço. É igual um produto, tem imposto do Estado, tem imposto federal, tem o lucro, tem a produção e aí o preço final, não é assim? Não é assim? Então eu vou dar o primeiro item do preço. Se você quer vitórias, se prepare para lutas. Lutas é a primeira coisa, ok? Aqui, a primeira coisa, lutas. Bem, se há vitória, é porque há vencedores e vencidos. Não existe vitória sobre o nada. Não tem vitória sobre o nada. Se há vitória, é porque teve uma luta. Alguém venceu. Senão não tinha vitória. Você quer ter vitórias na vida como um ser humano normal? Então, você se prepare para lutar contra as suas limitações. Você se prepare para lutar contra a concorrência. Se prepare para lutar contra a maldade dos outros que querem puxar teu tapete. Se prepare para lutar para as pessoas que estão mais preparadas para quererem aquilo que você quer e que você vai ter que superar. Você vai ter que lutar, meu filho. Você quer vitória agora na vida espiritual? Também tem. Eu fico muito preocupado com esse evangelho do mole, da moleza, que agora você não vai ter mais problema nenhum. Esse não é o evangelho da Bíblia. Você quer ser vitorioso? Você vai ter que lutar contra o diabo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, brama como leão, buscando a quem possa tragar. Porque ele odeia o homem e a criação de Deus, vai ter que lutar contra ele. Você vai ter que lutar contra o pecado, que é o erro. E a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Você vai ter que lutar contra a sua natureza chamada carne, e que é fraca. Que a Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 26,41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A minha natureza é fraca, a sua é fraca, porque não está sujeita à lei de Deus. Então, eu e você temos uma natureza fraca, e a maneira de lutar contra a natureza é fugir. Interessante, é uma luta diferente. A maneira de lutar contra o diabo é enfrentar, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, meu filho, você quer vitória? Então você se prepare para lutas. Segundo ingrediente do preço. Daqui a pouco eu vou perguntar se você quer vitória, quero ver a reação. Se você quer vitória, se prepare para o risco. Se prepare aí para o risco. Você não quer vitória? Vai correr risco. Pode não dar certo. Posso gastar tempo. Posso perder o que tenho. Agora, preste atenção, filho.
não é correr risco qualquer coisa. E não é correr risco o tempo todo. Porque se na tua vida você correr risco o tempo todo, com certeza uma hora vai naufragar. Existem 3 fatores fundamentais para você correr risco. Primeiro, a oportunidade. Vale a pena? Vale a pena? Será que vale a pena? De fato é uma oportunidade? Segundo cálculo, isso é, o que eu tenho que comprometer e qual o tempo que eu vou gastar? Você tem que calcular o risco. O que eu vou comprometer? Vou comprometer tudo? É um alto risco. Você tem que ter certeza, quando se compromete tudo, que vai ter um resultado. Você tem que ter o cálculo. Terceiro, risco. Tem que ter estratégia. Qual é a estratégia? Como é que eu vou conquistar essa vitória? Por que caminho eu vou? O que eu tenho que me preparar? Como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou vencer? Você tem que ter isso. Senão você não vai conquistar vitória. É o preço da vitória. São as lutas, o risco que você tem que correr, se você quer vitória, algumas vezes um risco maior, outras vezes um risco menor, mas só por coisa que tenha valor. Porque se não tiver valor, não corra risco nenhum. Terceiro ingrediente para a questão de você obter vitória. Gastar tempo é energia. Se prepare. Gastar tempo e energia. Escuta essa. Jesus se preparou 30 anos. 30 anos Jesus se preparou para desenvolver o ministério de 3. Tempo e energia. 30 anos. Para o ministério de 3. Davi, além de ser o rei mais guerreiro da Bíblia, socialmente falando, historicamente falando, Davi é um dos 3 maiores conquistadores da história. Se você pegar todos os reinos de conquistas do mundo, Davi está entre os 3. Você pensa o quê? Que o reino veio para Davi de mão beijada? Segundo Samuel, é um livro da Bíblia. Você que é amigo, que está aqui, quando você me vê citar, a Bíblia é dividida, Antigo e Novo Testamento, e a Bíblia é dividida por livros, capítulos e versículos. Então, de vez em quando, você está me vendo citar o capítulo, o livro da Bíblia, o capítulo e o versículo que está o texto que eu estou citando para você. A Bíblia diz em 2 Samuel 3:1 que houve guerra prolongada entre a casa de Davi e a casa de Saul, e a casa de Davi prevaleceu. Davi não ganhou o reino na moleza nem de mão beijada, mesmo Deus dizendo que ia entregar o reino a ele. Esse é o problema. Amigos, fechem, tapem os ouvidos. Só para o povo evangélico. Esse é o problema de muitos evangélicos. Porque Deus prometeu, vou cruzar os braços. Deus prometeu aquilo que Ele pode fazer sem mexer numa vírgula daquilo que você tem que fazer. Deus prometeu o reino a Davi, mas não prometeu a ele que ia entregar de mão beijada. Você quer ter vitória, Davi? Você vai gastar muito tempo e você vai gastar muita energia até chegar a ser rei absoluto sobre Israel. Esse é o preço da vitória. Quem aqui quer vitória? Tá bom. O pessoal continua animado. Eu estou falando do preço da vitória. Quarto lugar, é um ingrediente do preço da vitória. Se você quer ter vitória, renúncia. Renúncia. E renúncia, eu botei ali, se prepare para o sacrifício. Eu vou te mostrar a diferença já entre sacrifício e sofrimento. Mas, você quer vitória? Renúncia. Renúncia de quê? Do que eu gosto, de posição e de conforto.
Ah, pastor, não leva mal. Uma vez por semana eu tenho que ver o cara do restaurante passar o facão na picanha. Uma vez por semana eu estou no rodízio com a minha família. Mas agora você resolveu comprar um carro. Você não vai ver a picanha cair no seu prato. É uma coisa que você gosta, dando um exemplo chulo. Vai para o churrasquinho de gato. Tá certo? Porque é o que você gosta. Mas como você quer conquistar a vitória, você vai ter que renunciar, porque você está pagando um preço. Pessoas, muitas vezes, renunciam posições que têm e vão ser nada para construir alguma coisa. É renúncia. Renúncia de posição, renúncia de conforto. Sabe? Vou ter que trabalhar mais, dormir menos. Certo? Vou ter que trabalhar sábado. Eu me lembro, aqui tem uma história que eu já contei, vou repetir. De um rapaz aqui da igreja com família, desempregado, vivia me pedindo. Aí eu fui a uma pessoa de uma loja de material de instrumento musical, pedi a ela uma vaga. E ela disse, manda ele aqui. A maior casa de venda de instrumento musical, manda ele aqui. E aí, mandei o camarada lá. Uma semana depois, ela patrocinava o programa de TV. Eu fui lá falar com ela, não vi o cara. E perguntei, cadê fulano? Ela meio sem graça disse, pastor, ele falou que não trabalha sábado. Como é que é o negócio? Não trabalha sábado. O cara estava desempregado há mais de um ano. Mas não trabalha sábado. Aí um outro rapaz, membro da igreja, também veio falar. Aí eu falei, vou arriscar. Pedi a ela, tem um outro, vê se você emprega bem. Ele foi, entrou como vendedor, foi gerente da loja, uma multinacional pescou ele para ser representante no Brasil. As pessoas não querem renunciar a nada e querem conquistar a vitória. Eu queria entender. Você quer comprar uma casa, vende o carro e anda de busão, meu brother. Você quer comprar uma casa? Anda de... Como é que é esse negócio, esse sistema de táxi agora? Uber. Vai de Uber, brother. Vende esse carro. Você não quer comprar uma casa? Isso é renúncia. Toda renúncia tem um sacrifício. Agora, escute isso aqui, ó. Olha, a diferença entre sofrimento e sacrifício. Sofrimento é sentir dor, padecer como resultado de alguma coisa. Sacrifício, renúncia voluntária, privação por objetivos. Sofrimento, a mulher estéril, que não pode gerar filhos. Sacrifício, 9 meses de gravidez, para gerar um filho. É um sacrifício. Muda o corpo da mulher, não é? E passa a ter várias reações. Então, você tem que entender que para você conquistar vitórias, tem que ter renúncia. E renúncia é sacrifício. É uma decisão que você tem, que você faz, voluntária, que você vai ficar privado de coisas para ter um objetivo lá na frente. Vou parar não vou a shopping, não vou passear, porque eu tenho que meter a cara para passar num concurso. Para passar para a faculdade de medicina. Vou ter que me privar de um monte de coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de brincar, que eu gosto de jogar uma bola. Meu irmão, tudo isso é na vida, meu filho. Isso é a vida. A vida é assim. Até Jesus renunciou à sua glória.
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Até ele renunciou à sua glória para conquistar uma vitória para nós. Até Jesus é o preço. Outra, determinação. O próprio exemplo de Jesus. Você sabia que o diabo persuadiu Jesus do seu objetivo? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. A gente não precisa brigar, não precisa ter guerra entre nossos reinos, me adore. Os discípulos tentaram persuadir Jesus em Mateus 16, 21, quando Jesus falou, é necessário ir a Jerusalém, é necessário ser entregue, é necessário que eu vá ser morto. Pedrão se levantou, nós não vamos deixar. Querendo persuadir Jesus, para trás de mim, Satanás, tu quer me atrapalhar no meu projeto. Determinação é decidir firmemente. A dor tentou persuadir Jesus. Em Mateus 26, 39, gotas de sangue, sofrimento emocional intenso. Ele diz, Pai, se possível passa de mim esse cálice, não faça a tua vontade. O inimigo tentou persuadir Jesus, os amigos tentaram persuadir Jesus, a dor tentou persuadir Jesus, mas ele diz, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nada persuadiu Jesus, ele foi determinado, ele decidiu firmemente, igual a Daniel. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar no meio de um império dos mais famosos e formidáveis e espetaculares da história, que era o Império da Babilônia. Ele decidiu, eu não vou me contaminar, está decidido. É o preço que você paga pela vitória. Eu decidi, vou botar para quebrar, vou trabalhar e vou comprar uma casa, vou botar para quebrar e vou passar num concurso público. Você tem que decidir firmemente. Nós estamos enganados, gente. Eu estou te mostrando aí. Quem aí quer ser vitorioso? Já diminuiu uns 3 decibéis. Outra, você quer ser vitorioso? Coragem. Coragem. Eu já falei aqui a definição de coragem. Coragem é domínio do medo. Isso aqui é coragem. Domínio do medo, resistência ao medo, mas não a ausência de medo. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso, o medo controla ele, e o corajoso controla o medo. A Bíblia é incrível. Quando a Bíblia fala de Davi, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, diz assim, olha, eu conheço, falando para o rei Saul, um filho de Jessé, o belemita, por nome Davi. Ele é um cara corajoso e guerreiro. A Bíblia não fala, mas com certeza Davi controlou o medo contra Golias. Vai me dizer que um cara de 2,75 m, que nunca perdeu uma batalha, um garoto de entre 15 e 17 anos vai enfrentar um cabra desse, vai me dizer que ele não teve medo. Diz o depoimento para o rei Saul acerca de Davi é isso, olha, tem aí um filho de Jessé, o belemita, esse cara é corajoso e guerreiro, ele domina o medo, ele controla o medo, porque várias situações da vida dá medo. Ou você pensa que eu não tenho medo? Ou você pensa que tudo que eu faço, que tudo que eu encaro, tranquilo, vamos encarar os esquerdopatas, não tem problema não, pode vir quente que eu estou pelando, que eu estou fervendo. Tem hora que a pressão, a maldade, você tem medo. Há vários aspectos da vida. A gente tem medo, porque também é um mecanismo de defesa do ser humano. Porque se você não tivesse medo, você é perturbado mental. Você é classificado com uma doença mental que tem que ser tratado. Porque se você não tiver medo,
você vai cometer loucuras que você vai colocar em risco a sua vida. O que faz você parar num sinal vermelho? É só porque ele está vermelho? É só? Você para no sinal vermelho não é apenas porque ele está apontando, porque você sabe que se você avançar pode vir um carro te arrebentar e matar você e tua família. Não é? Por que um cara quando aponta uma arma você levanta a mão ou deita logo no chão rápido? Não, qual é o problema aí, meu amigão? Pode botar a arma aqui na cabeça, tu está falando com macho. O que tu quer? Como é que é? Hã? Por quê? Porque foge do teu controle. Uma coisa que pode te destruir. Então, meu filho, na nossa vida, nas coisas que a gente luta, muitas vezes a gente tem medo. Agora, se você deixar o medo te controlar, escute, ele pode virar pavor. E o pavor é um medo incontrolável que vai tratar no teu psiquismo de uma forma que coisas que você sabe fazer, você perde a noção. O pavor é um bloqueio lá no teu chip, lá no teu HD, bloqueia as informações. Você já viu filme de terror? Ou então, filme de suspense é melhor. E parece até que você está lá, dentro do filme. Tem um assassino, que não aparece a cara, mas ele está na garagem do prédio. E aí vem a mulher, e ela começa a desconfiar. Então, ela começa a ficar apavorada. E ela tira a chave do carro e não consegue botar a chave lá, tá? E quando consegue, entra. Ela não consegue, coisa que ela já fez 10 mil vezes. Porque ela foi dominada por pavor. E você fica, meu Deus, é filme. Mas você... Vai, sai daí, liga. O medo que se transforma em pavor pode paralisar você. Então, coragem, resista. Não deixe ele te dominar, porque também é um preço para você conquistar a vitória. Olha aqui, ó, mais um precinho para você, o 7º. Sofrimento. Na vitória também tem sofrimento. Eu mostrei lá no item a diferença de sofrimento para sacrifício. Sofrimento, desgaste emocional e físico. Jesus passou por isso. Tem sofre sim. Sofre. Desgaste emocional, desgaste físico, de vez em quando fica doente. Por causa de uma coisa que você está lutando. Tem até que parar. Dá um tempinho para se recompor. Porque tem sofrimento. Esse é um engano, é moleza, é fácil. Meu irmão, fácil é você ser mais um na multidão para conquistar o nada. Vou repetir. Fácil é você ser mais um na multidão para conquistar o nada. Meu filho, é o preço da vitória. Quem aqui quer ser vitorioso? Quem quer conquistar vitórias aqui? Eu gostaria de falar que a conta é muito maior, mas eu só estou apresentando uma continha para você. Em 8º lugar, segura essa daí. Vamos ver se você vai ficar animado. Vamos ver se você de fato quer vitória. Derrotas. Eu não conheço um homem, um ser humano vitorioso na vida que não passou por derrotas. Eu não conheço, me apresente, por favor. Quero conhecer esse cabra. Eu quero conhecer um camarada vencedor na vida, seja na vida espiritual, emocional, material, que não passe por derrotas. Não, pastor, com Jesus, só vitória. É verdade. Vitória contra o diabo, é verdade. Vitória contra o pecado, é verdade. Mas não é só vitória.
porque faz parte do processo de aprimoramento. Olha aqui, ó. Olha o que a derrota produz. Quebrantamento. Você fica mais humilde. Você reconhece suas limitações e fragilidades. É isso aqui, ó, com derrota. Reflexão. Você pensa. Porque quando você é derrotado, você não vai usar mais emoção. Você passa a pensar, por que eu fui derrotado? Onde é que eu errei? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que acertar? Correção de rota. Por isso aqui não dá. Aqui não vai dar. Tem que mudar a rota. Essa rota que eu estou, não dá certo. E aprendizado. Meu irmão, como é que você pode quebrar a cara em alguma coisa da tua vida e não tirar lição disso? Como é que você pode ser derrotado numa área da vida e não tirar lição e ser sucessivamente derrotado na mesma coisa sem aprender nada? Não fica triste nem decepcionado, não. Todos nós passamos por derrotas. Incrível. Eu estou falando da luz da humanidade, não estou falando da luz do divino. Por algum acaso, morte é vitória ou derrota? Responda. Morte é vitória ou derrota? É uma derrota. Jesus se fez da sua derrota à luz dos homens a sua maior vitória. Para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Eu, que vivo e fui morto, mas estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus foi para o confronto com a morte, para vencer a morte, para mostrar que ele é Senhor, tanto de vivos como de mortos, diz Paulo. À luz da visão humana, a morte é uma derrota. Jesus fez dela o seu maior triunfo, porque Jesus não foi assassinado. Jesus declara em João 10, 17 e 18, eu dou a minha vida para depois tornar a tomá-la, ninguém a tira de mim, eu tenho poder para dar e tenho poder para tomá-la de novo. Jesus se deu, pagou um preço caro. À luz dos olhos humanos, uma derrota, seus inimigos venceram, ele foi morto, mas essa derrota foi o maior triunfo. O maior triunfo, e nós estamos aqui por aquilo que parece ser a maior das derrotas, se tornou a maior vitória. Jesus é chamado do primogênito dentre os mortos. O primeiro a sair da morte para nunca mais voltar para lá. Qual é a conclusão? Aqui eu dei 8 ingredientes do preço da vitória. Qual é a conclusão, queridos que estão aqui? Presta atenção que eu vou te falar. A maior vitória que um ser humano pode obter, não foi eu, nem você que tem que pagar o preço. A maior vitória que um ser humano pode obter, por incrível que pareça, não sou eu, nem você que pagou o preço. A maior de todas as vitórias é a salvação. Porque aqui na vida, meu filho, você vive 50, 60, 70, 80, 90 anos, se for muito bom, 95. E pode conquistar, pode perder, pode ter vitórias. Mas você foi feito para ser eterno. E essa vitória da eternidade, você não pagou o preço. Você não pagou o preço. A maior de todas as vitórias, a vida eterna, quem pagou o preço por mim e por você foi Jesus. Não é você. Por isso, eu vou andar de joelho daqui a São Paulo. Poxa, rapaz, depois vai ter que operar, porque vai arrebentar tudo. E não vai te salvar. Eu vou carregar uma cruz. Daqui a Aparecida. Pode carregar a cruz. Não vai te salvar. Porque pecador não salva pecador. Pecador não perdoa pecador. Pecador não justifica pecador. Você não tem nada para ser salvo por você mesmo. Por isso que o Deus Santo teve que vir à terra, se fazer homem, sem pecado, morrer por mim e por você, pagar o preço da maior vitória, que é a vida eterna. Então o que eu tenho que fazer para participar dessa vitória?
cumprir princípios. Eu vou dar um exemplo chulo, bem fraco, para você entender. Vou dar um exemplo bem chulo para você entender essa verdade. Um camarada leva 50 anos para construir um império, para ser vitorioso. Passa por todos esses processos que eu mostrei para você. Luta, risco, tempo e energia, renúncia, determinação, coragem, sofrimento, derrota. 50 anos! E o cara então acumula uma riqueza espetacular. Ele pagou o preço para aquela riqueza. Então ele que pagou o preço, eu vou distribuir a minha riqueza. Então ele estabelece normas. O cara levou 50 anos para ficar bilionário. E agora ele vai dividir os bilhões e vai fazer 10 bilionários com o dinheiro que ele tem. Você não vai pagar preço nenhum por aquilo, mas para você fazer parte, o cara que tem, diz assim: queridão, o negócio é o seguinte, eu tenho 1 bilhão para te dar. Você vai cumprir os seguintes princípios. Todo dia, 8 da manhã, aqui na minha porta. Ok? Todo dia, 8 da manhã, aqui na minha porta. Vou te dar 1 hora de almoço e 18 horas eu vou te dispensar. Depois de 5 anos, o bilhão é teu. Você não pagou o preço para ter o bilhão, mas você foi obrigado a cumprir um princípio para aquele que tem te dar. Ele é que pagou o preço. Então, como ele tem, para ele te ofertar aquilo, ele estabelece uma norma. Esse exemplo chulo é para você entender o que Deus fez. Quem pagou o preço da salvação foi Jesus Cristo, que morreu no meu e seu lugar. Então ele pagou o preço para você ter vida eterna. Então ele diz assim: agora você quer vida eterna? Obedeça esses princípios. Por isso que você não tem, nem eu, condição de pagar o preço da salvação, porque quem pagou foi ele. Então, para você ter a vida eterna, você tem que cumprir os princípios que ele estabeleceu, não pagar o preço. Esse é o maior engano, pensando que algum sacrifício que você faça vai fazer com que você tenha salvação. Ou aquela, não, olha pastor, eu não faço mal a ninguém, eu não maltrato ninguém, eu não bato em ninguém, olha, até mosquito eu assopro. Sabe, eu não gosto nem de matar mosquito. Eu tenho uma peninha desse bichinho. Eu não faço mal a ninguém, só faço bem. Isso é a tua norma, mas Deus não estabeleceu essa norma. Se você quer aquilo que ele conquistou com a sua vida pagando o preço, você tem que crer que Jesus é o Salvador. Você tem que se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e obedecer a sua palavra. Aqui estão os princípios para você usufruir o preço da maior vitória que ele conquistou no Calvário para mim e para você, e que você não tem nada para pagar, porque ele pagou com a sua vida e com o seu sangue, e ele estabeleceu essa norma para que ele possa te dar aquilo que ele conquistou. Se você entender isso, essa é a nossa parte nesse processo da vitória. Crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrepender é mudar a rota, mudar o caminho errado que está. Confessar. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E lhe obedecer. Hebreus 5:9 diz: ele veio a ser a causa de uma eterna salvação para quem lhe obedece. Não é a
a escala de valor que você criou da sua religiosidade, que recebeu do teu pai e da tua mãe. Não é a igreja evangélica que salva ou o pastor. Quem salva é quem pagou o preço. E o nome dele é Jesus Cristo. Todos os itens do preço da vitória têm a ver com vitórias do ser humano na sua vida. Porque a maior de todas as vitórias, você não paga o preço. Você cumpre propósitos, você cumpre princípios, você obedece regras para usufruir de quem pagou o preço dessa vitória. A igreja de pé. Nessa noite, eu queria que você prestasse atenção, já o culto vai terminar. Eu pediria que só houvesse algum movimento de gente que está com extrema necessidade. Principalmente meus irmãos na fé. Nós já vamos terminar. Se você começar a se locomover nessa hora, pessoas amigas aqui podem pensar que o que eu vou falar daqui para frente não vale nada. E essa é uma hora crucial. Essa é uma hora muito importante. Então eu peço que você fique aí no seu lugar, aguardando que nós já vamos terminar a nossa reunião. Se locomova o mínimo possível. Eu dei para você aqui alguns itens, se você quer conquistar vitórias nessa vida. Até em questões espirituais, não estou falando de salvação. Até em questões espirituais, tem renúncia sim. Tem renúncia, tem renúncia. Tem luta, em questões espirituais, tem luta, é verdade. Eu quero que você entenda que os elementos que eu te dei, do preço da vitória, servem para você obter vitórias na vida material, na vida emocional, na vida em família e na vida espiritual. Mas a maior de todas as vitórias, que é a salvação eterna, porque você foi feito para ser eterno. Só tem 2 lugares para o homem na eternidade, céu ou inferno. Não tem um intermediário. A Bíblia diz em Hebreus que o homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Eu nessa noite, eu quero fazer um convite a você, que você não vai pagar, mas você vai cumprir aquilo que o Senhor determinou. Ele tem salvação eterna para te dar. Agora, deixa eu te falar uma coisa, querido amigo que está aqui nesse lugar. A salvação é uma coisa tão espetacular, que quando o homem decide entregar sua vida a Cristo, ele transforma a nossa vida nessa terra para uma vida melhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus declara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você vai passar a ter uma outra dimensão de vida aqui na terra, porque o preço que foi pago pela salvação eterna não é uma coisa abstrata para o futuro que eu não sei. A salvação começa com uma vida nova aqui na terra. Com sossego, paz na sua alma, alegria de viver. Sabe? A presença de Deus na sua vida são as provas que você tem enquanto você está vivo da vida eterna. Você começa a usufruir a vida abundante aqui na terra, quando a pessoa reconhece que Jesus pagou o preço por ela, entrega a sua vida a Ele. Então eu quero fazer um convite a você, porque é uma questão pessoal, nem Deus obriga. Deus não obriga, porque o homem tem livre-arbítrio, você decide. Deus vai cobrar, é a tua decisão. Mas essa igreja e nós queremos orar por você, porque nós cremos na salvação em Cristo. Esse mundaréu de gente que está aqui, não está aqui por causa de mim, não está aqui por causa do templo,
é porque eles um dia entenderam que Jesus pagou o preço por eles. E eles desfrutam da salvação que começa aqui na terra. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Se nessa noite você quer entregar sua vida a Ele, ou você que conhece o Evangelho e está afastado e quer voltar, porque Deus é tão maravilhoso, que Ele sempre está de braços abertos. Nós é que nos afastamos dEle. Se você quer, eu, com a igreja, vamos fazer uma oração por você. E se você quer, eu quero convidar você a pedir licença, onde você estiver, na galeria, em qualquer lugar aqui da igreja. Você não precisa ficar com vergonha, nem ter medo. Pode pedir licença que o pessoal vai sair da frente. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu sei que aqui tem pessoas. Pode vir. Aqui na frente. Vem. Deus te abençoe, querido. Deus abençoe. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você. A salvação de Jesus é libertadora. Liberta do poder do pecado, transforma a vida do homem para uma vida melhor. Traz a paz que ninguém pode dar. Eu quero orar por você. Você não vai pagar preço porque Ele já pagou. Mas você precisa obedecer às condições dEle, para que você tenha a salvação eterna. A salvação de Jesus é completa, porque age em todas as áreas da nossa vida. Talvez questões que você tenha lutando para se libertar e não consegue. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o poder dEle se manifesta em você. Eu quero orar por você, querido, querida. Porque você não veio aqui essa noite à toa, você não veio aqui por minha causa. Há um propósito de Deus de você estar aqui nesse lugar. Há uma grande salvação de Deus para você. Eu quero orar por você, querido, querida. Eu vou esperar você que está na galeria até caminhar, a igreja é grande. Eu vou esperar você descer daí ou sair de onde você estiver. Na vida terrena, a gente decide a vida eterna. Onde é que você quer passar a sua eternidade? É aqui nessa terra. É aqui que é a sua decisão. Você não tem ideia do que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus é incrível, Ele não é violador da vida de ninguém. Ele estabelece princípios. E quando você obedece, então você dá legalidade para Ele operar na sua vida. Para Ele agir na sua vida. Para Ele abençoar você. Para Ele transformar você. Para Ele perdoar você. Para Ele quebrar cadeias da sua vida. Para Ele trazer a paz que você precisa. A partir do momento que você reconhece que Ele pagou o preço por você. Porque essa vitória, você não tem que pagar preço. Essa vitória você não tem que pagar preço. Já pagaram para você, já pagaram para mim. Venha, basta você obedecer os princípios. Basta você entregar a sua vida a Ele. Essa palavra aqui simples para você entender que existem coisas na vida que você vai ter que lutar. Existem coisas na vida que você vai ter que renunciar. Existem coisas na vida que vai gastar tempo e energia. Existem coisas na vida que tem que ter renúncia. Existem coisas na vida que tem que ter determinação, tem que ter coragem, tem sofrimento, tem até derrota. Mas a salvação, você não tem que pagar preço. Há mais alguém? Eu vou orar. Nada te impede de você sair do seu lugar, só você. Nada. Você quer provar o que para quem? O que você quer provar? Ô pastor, isso é de papo. Papo, eu não acredito nisso. Então, ok, filho, vamos fazer uma coisa. Eu desafio você
a entregar a sua vida, vir de peito aberto, como se diz na linguagem popular. Entregar Jesus sem nenhum preconceito ou amarra. E vamos ver se o que eu estou falando é mentira ou é verdade. Eu estou desafiando você. Porque você, filho, só tem duas coisas: crer e praticar. Não crer e não praticar, não tem uma outra opção. Eu não tenho, não vai descer um anjo para provar que Deus existe. Deus não vai chegar de madrugada para olhar para você. Não. Deus estabelece seus princípios. Você quer? Ele é Deus, por isso que ele é Deus. Não é você que diz para Deus como é que vai ser. É ele que é Deus que diz como é que vai ser. Afinal de contas, quem é Deus? É você ou ele? Eu estou desafiando você a permitir Deus fazer algo grande e tremendo na tua vida que ninguém pode fazer, nem você. A partir do momento que você entende que Ele pagou o preço da tua felicidade eterna. Tem mais alguém? Eu vou orar. Eu vou terminar aqui dizendo uma coisa para você. Nunca diga que você não ouviu uma palavra que pode mudar a tua história. Nunca diga. Nunca diga que Deus não te deu uma oportunidade que está te dando hoje. E aqui nessa noite, eu vou terminar dizendo isso aqui, porque eu sei, aqui tem filhas, que você sabe muito bem do seu pai e da sua mãe. Alguns já foram ou estão vivos. Você conhece a vida deles. Você sabe o que eu estou falando. Você conhece a verdade. Mas não adianta ter pai ou ter mãe, porque a decisão é pessoal. E Deus te trouxe aqui. Você foi convidado, mas foi Deus que te trouxe aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Para você hoje tomar uma decisão de conhecer verdadeiramente aí o Deus do teu pai, da tua mãe, ou do teu irmão, ou do teu tio ou da tua tia. E experimentar o que esse Deus pode fazer na sua vida. Eu vou dar 1 minuto e vou orar. Se tem mais alguém, a hora é agora. Se Deus vai te dar uma outra oportunidade, eu não sei. Mas que Ele está te dando agora, eu tenho plena convicção. Você quer? Sai aí do seu lugar, queridão. Essa voz que está aí no teu coração não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo. Essa voz que está aí falando com você. Ei, vai. É isso. Essa é a voz de Deus no coração do homem. Nós vamos orar por você que está aqui na frente. Eu vou fazer uma oração por você. Eu vou pedir a você, quando eu terminar a oração, eu vou pedir 3 minutinhos. O pessoal vai levar você aqui numa sala, vai dar um livro meu de presente para cada um de vocês. É um livro pequeno, fácil de você ler para te abençoar, é um presente meu. Vai anotar seu nome para a gente orar por você. É coisa bem rápida. Eu insisto com alguém que está aqui essa noite, que há anos está afastado do Evangelho. E Deus tem te dado tantas oportunidades. E Deus tem te dado sinais para a sua vida. Não brinque com isso. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje. Não arrume bode expiatório para o teu fracasso espiritual. Não arrume erro de homens e até de pastores para justificar você está vivendo uma vida de pecado. Não arrume bode expiatório de alguém dentro da igreja que te fez mal, porque aqui não é céu. Aqui tem gente com defeito, com limitação, como eu, sendo aperfeiçoado para o céu. A igreja não é o céu. E também a igreja tem joio. Você pode ter sido enganado por alguém, porque não vigiou. Mas olha, essa pessoa não pode te salvar, mas o ato dela pode te levar para a condenação, porque você decidiu se afastar de Deus por causa de alguém. Foi por causa de Deus? Foi por causa de Jesus? Não. Não foi.
Eu estou falando aqui porque eu sei o que eu estou dizendo aqui para você. Porque há pessoas aqui nesse auditório que conhecem o Evangelho. Mas conhecer não é suficiente. Você tem que praticar. Você tem que se render a Jesus. Essa é uma noite muito especial. O que Deus quer fazer na sua família a partir de você, você não tem ideia. Eu vou orar por essas pessoas. Ninguém vai te pegar pelo braço. Nenhum parente teu vai te trazer aqui na frente na força. Porque é uma decisão muito pessoal. Muito, muito, muito pessoal. Eu vou pedir que a igreja estenda a mão sobre essas pessoas. Eu vou pedir você que está aqui na frente. Você que está aqui na frente, faça a sua oração. Oração, a coisa mais linda com Deus é o relacionamento pessoal. Diga: Deus, perdoa meus pecados, se manifeste na minha vida. Eu creio que tu pode me mudar. Eu quero a tua salvação. Fale com Ele, use tuas palavras. Use suas palavras, querido. Nós vamos orar por você. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que você é filho do Deus Altíssimo. Eu declaro a tua salvação, o perdão dos teus pecados. Eu declaro um novo dia e um novo tempo de Deus para você. Eu declaro que o Senhor perdoa teus pecados, que o Senhor te restaura, que o Senhor te levanta, que o Senhor te transforma, que o Senhor te muda e te abençoa. Eu declaro a tua salvação, a vitória e a bênção de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.